Fala, meus queridos da comunidade Marcenaria Brasil. Aqui é o Mariano, neste momento lindo, tentando aprender a pronunciar o nome das minhas heroínas magas, né? Minhas magas preferidas, né? Uma delas é a Marjorie Taylor Green, MTG, né? Vulgo MTG, né? Marjorie Taylor Graham. Oh, yes! E a outra é a Suzy Wires. Suzy Wires. Rapaz, o que foi que aconteceu aí nesse final de ano, hein, meu querido? Essa passagem aí realmente, né? Tirando a brincadeira de lado aí, foi a parte mais interessante do que aconteceu aí no ano inteiro, no meu ponto de vista. Porque a nossa chefe de gabinete aí do desgoverno Trumpers, né, a Suzy Wires, ela chamou aí a revista Vanity Fair Magazine, certo? Que é uma revista de extrema direita, esquerda, se não me engano, né, progressista. Chamou eles para estar fazendo uns ensaios aí que teve um resultado assim exageradamente artístico, que fala muito ao coração do estadunidense, mas também de nós todos aqui né, os americanos aqui do sul, né? Eu também sou americano. Aí acontece que foi uma coisa meio extraordinária, a meu ver, né, meu? O que será que está acontecendo nos bastidores aí para ter acontecido aquilo ali, né, meu? E ainda o Marco Rubio participou, a Carolina, não sei das quantas lá também, né? O Gide Vance também estava no meio dessa parada. Aquele outro carequinha lá que neonazista lá, não sei do que. Eu não conheço o nome deles todos. Estou tentando aqui aprender a falar o nome dos camaradas, né? Porque é uns pronunciamento meio estranho, né? Totalmente diferente aqui do nosso português de Portugal. Então, foi uma coisa meio extraordinária, né, cara? E aquilo ali abre, né? Foi, no meu ponto de vista, aquele acontecimento ali foi um divisor de águas no desgoverno Trump. Demonstra que ele não tem todo o apoio interno que ele gostaria de ter, né? E, assim, na minha intuição, eu diria que o Trump tentou se mover nos bastidores aí para estar se vingando de alguém do próprio time. E por isso a Suzy Wires acabou fazendo uma demonstração de poder, né? Para estar colocando nossa laranjinha aí no lugar dela, né? Porque o Trump, como ela mesmo disse, né? Ele é uma mentalidade de alcoólatra, né? É uma pessoa que não conhece limites e também é uma pessoa que tem um costume de estar abandonando os companheiros no meio da guerra, né? Ele é meio... Me lembrou o próprio Bolsonaro e ele abandonou o Bolsonaro, né? Acabou de sair aqui agora nas matérias aqui de que ele abandonou o Bolsonaro porque ele tem pavor de perdedores, né? Mas, ao mesmo tempo, quem realmente está se tornando um grande perdedor aí, ao meu ponto de vista, é o próprio Trump, né? Ele está caminhando aí para uma situação onde que ele vai ter que fazer uma renúncia ou ele vai ter que acabar sofrendo um impeachment, né? E ainda mais porque ele está caminhando para se tornar um pato manco, né? O que vem a ser um pato manco? Os democratas conseguiram reconquistar as duas casas do Congresso, né? E tudo indica que a possibilidade é exatamente essa. Só que o que acontece também, lá desde o início do ano, parece que o que está pesando bastante, que colocou a própria base, né? As Marjorie Taylor Greene contra o Trump, o tal de
Thomas Massie lá também, que é um truta da MTG, né? Esse pessoal aí que fazia parte da base maga tá se virando contra o Trump por causa, principalmente, de que ele prometeu liberar o ficheiro do Epstein e até agora nada, né? E ele tá tentando proteger aí o pessoal, não tá querendo divulgar tudo aí e sabotando de todas as formas. E o negócio não saiu até agora, né? Saindo picado e umas informações que não nada consta, né? Não fede nem cheira. E os nomes principais mesmo da coisa está se protegendo. E um desses nomes é evidente, como o próprio Musk, o desaparecido Musk. Elon Musk falou de que o próprio Trump tá envolvido até o caroço aí nessa parada, né, cara? Pode ser que os Estados Unidos, além de, né, o estadunidense, além de eleger um criminoso condenado, eles elegeram um camarada que tem envolvimento com pedófilos. Parece inacreditável ou não? O pessoal querer eleger um camarada nessa situação do que a Câmara, né? Até agora, estava aqui revendo aqui o meu último vídeo sobre geopolítica e no vídeo eu terminei falando que a Câmara seria um governo forte com uma retórica suave, enquanto o Trump está sendo, realmente eu acertei, um governo fraco com uma retórica forte, né? E é o que está acontecendo. E é engraçado que a parte mais interessante, talvez positiva do governo Trump é que ele acelerou a nova ordem mundial multipolar, né? Só que isto envolve também atravancar o multilateralismo, né? As instituições multilaterais que governava de governança global, onde havia uma certa participação de todos os países de uma forma democrática, né? Existia recursos internacionais para você tá reclamando e tal. Então ele destruiu tudo isso daí, né? Que é a OMS, a ONU, qual que é aquele outro lá? O FMI. Todas essas coisas aí foram, né, sabotadas pelo governo Trump, né? Demonstrando o projeto dele. Só que eu acho assim, não era o interesse do Trump realmente fomentar a nova ordem mundial multipolar. Ele estava na tentativa e erro, né, na teoria dos jogos deles aí, eles jogaram verde para colher maduro se eles iam conseguir recuperar de uma forma usando hard power, né, tirando o soft power de lado e abraçando totalmente o hard power, mas de uma forma mais retórica, só no gogó, no grito, tentar ganhar no grito aí, intimidando os outros países para conseguir estar recuperando, né, o protagonismo, a hegemonia unipolar estadunidense na base do grito e da ameaça, né, do gaslighting geopolítico. E pelo jeito não deu muito certo, né? Porque eu e muitos outros pensadores pregamos que Trump, como lidar com o menininho de 5 anos mimado, o bebê Trump, né? E como lidar com ele. E pelo jeito todo mundo aprendeu a lidar com o Trump e nós vamos aí, né? 1 ano de testes aí, deu tudo certo e vamos caminhar aí para mais 3 anos, porque não é do nosso interesse, eu andei, né? Acho que os democratas também estão sintonizados com essa ideia de que não há interesse algum de promover o impeachment do Trump. Porque tirar o Trump para colocar o J.D. Vance, você sabe exatamente o que esse camarada que é apoiado pelos turminha lá do Vale do Silício, né? E pessoal que tem umas ideias assim que meio
anarquistas demais para o meu gosto, né? E esse pessoal, eles podem se tornar mais perigosos ganhando o poder tendo o J.D. Vance como seu representante do que o próprio Trump, né? Então, todo mundo... E outra, mesmo que ele seja razoavelmente bom, melhor do que o próprio Trump, vamos dar esse capital político para a extrema-direita, para ele se manter no poder e ele conseguir se reeleger, né? E ter aí 8 anos de extrema-direita no poder nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, de repente, uma pessoa mais eficiente para estar promovendo todos esses grapples da vida aí, que como aconteceu aí, essa turma tem uma vertente da extrema-direita aí que se mostrou perigosa, que está conseguindo, como fala, manipular a geração Z a fazer movimentos aí nos países aí de uma forma violenta e totalmente descentralizada, que tem aquele símbolo da caveirinha lá do One Piece, não sei das quantas lá, que eu não conheço. E esse pessoal andou botando fogo aí em alguns países aí, né? O Nepal, por exemplo. Eles tentaram fazer isso também recentemente no México, né? Conseguiram ter uma governante com 80% de aprovação e esse pessoal querendo fazer barulho como se ela não tivesse toda essa aprovação, né, de 80% da população mexicana apoiando a nossa presidente lá. E o pessoalzinho fez uma algazarra lá que colocando a vida de pessoas em risco e tudo mais, sem ter um plano concreto de projeto, né? Se esse pessoal consegue tomar o poder, que nem lá no Nepal, pelo que eu entendi, foram essa pessoal não conseguiu realmente tomar o poder, ele só conseguiu derrubar o governante anterior, matou a esposa do cara, né, queimada, olha que absurdo, e ao mesmo tempo foi o exército, né, as forças de segurança que tomaram o poder no país, né, praticamente um golpe militar. Nada totalmente contra o que eles realmente pregavam, que na verdade eles nem sabem o que pregavam, nem sabem o que queria. O pessoal só estava lá só para destruir. Igual os próprios magas do... Falar nisso, os magas praticamente é um movimento que nem existe mais, né? Eles mesmos já estão falando, não existe mais esse movimento. Foi totalmente desconstruído, né? E a turma do tal de América Primeiro, que faz parte da Marjorie Taylor Greene, e o tal de Messi, e o tal de Nick Fuentes, e como chamou aquele outro também? Tucker Carlson, né? Esse pessoal todo aí que tá fez uma demonstração de poder, de influência aí forte, e pelo jeito eles estão também tentando combater a turma dos sionistas, né, com o AIPAC da vida e tal do mais. Eles estão se opondo de uma forma, não sei se a gente pode estar dizendo que realmente eles estão contra esse pessoal ou se é toda uma coisa manipulada, né? A gente não pode confiar em mais ninguém, principalmente da turma lá do Irmão Caim do Norte, porque ali, quando você pensa que eles estão de um lado, eles muda 180 graus e vai para o outro, né? Muda conforme a conveniência, eles são totalmente fisiológicos, né? Como o nosso centrão aqui do Brasil, né? Então, o Trump demonstrou claramente isso, que ele vai para onde está vencendo, né? Que nem aconteceu agora, que ele virou um amigo de mijar junto do nosso Lully conseguiu agora ganhar a amizade do Trumps, né? E os dois estão mijando junto agora, com uma coisa maravilhosa, parecendo, né? Eu acho que até o Macron anda com ciúme, né? Lembra aquela imagem lá, célebre, icônica, do Macron entrando no matinho amazônica, na mata amazônica, de mãozinha dada com o Lully. Inacreditável, coisas de macho mesmo, né? Então, o Trump agora também quer andar de mão dada com o Lully, né?
Foi a gente teve um ano aí de uns enfrentamentos, né? A gente pensou que ia ser jogado para as traças, que o Trump não ia querer mexer com nós. E no final, ele largou a China um pouco de lado e veio para cima de nós, com tarifas de 50%, querendo supostamente salvar o Bolsonaro da cadeia e tudo mais. E do nada a coisa foi indo e prejudicou nosso amiguinho estadunidenses no bolso. Então a realidade começou a bater na cara deles, né? A inflação lá, os alimentos subindo e tudo mais, e o Trump no final não deu muito certo aqui conseguir salvar o Bolsonaro da cadeia. Ele começou a ser, né? Acelerou a coisa, né? Que eu disse e repito, se não tivesse prendido o Bolsonaro nesse ano de 2025, em 2026 ninguém mais ia conseguir, porque é um ano de eleição. Então é uma coisa que a gente, né, acabou salvando o Trump lá, porque também os democratas queriam prender o Trump em ano de eleição. Então a democracia, o princípio democrático, ele ganha força maior nessa época de eleição, né, em países democráticos, e acaba sobrepondo a própria justiça, né, porque entra em contradição, porque que justiça é essa que só quer aparecer e funcionar em ano de eleição, né? Então, para não acontecer isso e dar uma reviravolta aí, né, foi muito bom que tudo se foi resolvido agora em 2025 e o Bolsonaro está preso. Não sei por quanto tempo, né? Porque manter ele preso lá e se ele acabar morrendo na prisão lá, vai ser problemático, né? Então eu defendi desde o início deixar ele em prisão domiciliar, né? E eu acho que está em processo isso e logo logo vai chegar o momento em que ele vai para a prisão domiciliar. Outra coisa que eu defendi foi trazer de volta o nosso amiguinho Bananinha para estar concorrendo no lugar do pai dele, né? Mas pelo jeito o pessoal não quis, achou melhor deixar o 01 Flávio Bolsonaro como por enquanto, como sendo esse representante do Bolsonaro na corrida, né? O Tarcisinho, pelo menos, eu falei, repito, né? Kassab disse lá no início, quis mudar de ideia, mas no final agora ficou o que o Kassab disse. É melhor Tarcisinho ficar para ser reeleição como governador do estado de São Paulo, né? Então, por enquanto, está caminhando para isso daí, né? Como chama mesmo? A Michelle Bolsonaro demonstrou um potencial aí recentemente e fizeram fica quieto aí para ela e funcionou, mas ela demonstrou que tem potencial político sim. Vamos ver o que ela vai tramar mais para frente. E talvez ela consiga se eleger, né? Senadora, né? Vai saber, alguma coisa desse tipo. Mas o Bananinha, por enquanto, tá no fundo do poço, né? Se ferrou, mas eu percebi que ele anda calmo demais, né? Ele e a turminha dele, né? Anda muito calmo, sinal de que tem uma carta na manga ainda. Então, vamos ver o que esse pessoal vai acabar aprontando aí. Porque eu vou falar para vocês, o Bananinha, se ele conseguir se candidatar, ele tem um potencial muito forte no meu ponto de vista. Né, ele tem muito essa pegada igual ao pai dele, né, de ser antissistema, né? Já o Flávio Bolsonaro não tem essa pegada, então ele tem uma cara, um jeitão meio de centrão, né? Então o pessoal não se encanta muito por ele. A própria Faria Lima da vida lá também não está nem um pouco contente com o que está acontecendo. O Centrão não está contente e por aí vai. Vamos ver que bicho vai dar aí. Eu acho que vamos ter muitas surpresas em relação a isso daí. 2026 aqui pro Brasil promete ser quente. Aconteceu uns bagulho fora do cronograma aí, da coisa. Mas que o Lulinha tem muita capacidade de se reeleger, tem. Vamos ver se ele vai conseguir, porque tem uma coisa que o Lulinha deixa a desejar, né? Embora na geopolítica ele demonstrou um potencial muito forte. Realmente nós avançamos muito, demonstramos potencial geopolítico muito forte nas mãos do Lulinha, do Lully, mas tem uma pegadinha aí, algo que deixa a desejar,
né, um ponto de fraqueza aí do Lula, que não está cativando nem a direita e muito menos, né, acho que tipo assim, a partir do momento que o bolsonarismo está sendo chutado, né, faliu tudo, então o Lula passa a ser desnecessário, né? A polarização, né? Lula versus Bolsonaro, sem o Bolsonaro, para que Lula? Então foi um dos motivos de que eu falei assim, meus, é vantagem, muita vantagem para a turma do Lula manter o bolsonarismo vivo, né? A rivalidade, porque caso contrário, o próprio Lula pode acabar saindo fora de cena antes do momento que ele mesmo queira tenha planejado. Vai saber. Só que é um risco também de você dar moral demais pro bolsonarismo e eles conseguirem dar a volta por cima. Existe esse risco. O que faz tudo ficar muito emocionante, né? Interessante até demais. Vamos ver o que vai acontecer em 2026. Né? Vamos lá. Mas, voltando ao nosso amigo Trumps, eu vou dizer para vocês que as grandes vantagens do Trump é essa discussão em relação ao lado financeiro da coisa, né? Popularizou o debate público em relação à parte financeira, o que forçou muitas pessoas, como eu também, a entender um pouco mais de economia, macroeconomia, microeconomia, entender as nuances das coisas. Eu achei interessante, Trump trouxe esse debate para o público, né? Para a gente estar se preocupando com o que pode acontecer, porque agora, querendo ou querendo, por mais que a turma dos magas queiram ser isolacionistas, vivemos num mundo globalizado, né? Então, o que salva os Estados Unidos é exatamente isso, porque tá todo mundo entrelaçado e se os Estados Unidos quebrar, todo mundo quebra junto. Então, ninguém quer isso. Então, a gente houve todo um debate. Vocês podem perceber que os debates em relação a BRICS deu uma esfriada legal, né? Porque realmente o pessoal não está com interesse nenhum de realmente derrubar a economia norte-americana. Então, a gente começou a debater sobre as dívidas públicas, sobre como todos os países estão endividados, né? E a Europa também, tudo mais. Outros debates que houve interessante também é essa ameaça do Israel a sair fora da OTAN, também foi bastante interessante. Eu acho que não é bem uma ameaça, é na verdade um aviso. E, então eles tiveram todo esse ano para estar se organizando aí. Pode ser que demore mais um pouco para acontecer isso. E talvez seja um dos motivos de que Putin não está querendo um acordo de paz na Ucrânia, porque ele está percebendo que ele está conseguindo ganhar essa situação por esse lado, forçando a Europa a ficar acuada, né? E se endividar na indústria bélica para estar fomentando essa possibilidade da Europa ser invadida pela Rússia, né? Principalmente os países bálticos ali. E o pessoal está se mexendo, né? E esse domínio do princípio feminino na Europa tá dando uma quebrada e o pessoal tá começando a falar como macho agora, né? Então vamos fazer nossa dissuasão e vamos agora comprar nossas arminhas, nossas bombinhas. E nós temos a França aí para fazer o nosso guarda-chuva, próprio guarda-chuva com meia dúzia de bombinhas atômicas e tal, e o pessoal tá mandando ver, né? Outra coisa aí é essa dissuasão atômica aí, é uma coisa que uma tendência que Deus queira que não vire moda, né? Eu não defendo isso daí, ao mesmo tempo demonstrei em alguns debates aí que é uma besteira muito grande e que não, né, que na lógica prática não está funcionando a coisa, né? Você tem uma arma burra que você não pode usar, não é muito interessante, né? Então, Israel também conseguiu lá fazer o seu acordo de paz lá com Hamas e o negócio lá está meio paralisado e pelo jeito vai demorar muito para eles colocar em prática a reconstrução de Gaza, né? Ainda existe muito mimimi. O pessoal andou, né? As inteligências aí dos Mossad da vida andou fazendo uns movimentos aí para tentando criar todo o drama novamente lá através de um ataque que ocorreu lá na Austrália recentemente, né?
Só que houve um herói, um dono de uma banca de fruta lá, se não me engano, ele é... De qual país mesmo que ele é? Só sei que ele é muçulmano, né? E ele foi lá e enfrentou os caras lá, supostamente do ISIS lá, tirou a arma do cara lá. O muçulmano foi um herói, cara. Ele desconstruiu completamente a retórica do Mossad de Israel e dos sionistas lá, de querer, né, que ele já estava mandando ver lá no Twitter da vida lá, querendo criar toda uma retórica para estar voltando a perseguir os muçulmanos, e no final o cara desconstruiu tudo. Foi uma coisa assim extraordinária que aconteceu aí recentemente, né? É óbvio que eu não vou conseguir aí estar fazendo realmente um retrocesso aí de todo o ano 2025, mas foi um ano interessante, bem interessante. Também teve vamos falar um pouco aí do Maduro, né? O Maduro, no meu ponto de vista, só vai cair de Maduro, porque realmente não há interesse nenhum de derrubar ele, só foi uma movimentação retórica do Trump aí, de tá causando uma pressão sobre o camarada Maduro. Até agora não houve invasão nenhuma, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Eu acho que não haverá invasão e também não haverá situação nenhuma em que uma revolução interna assim que consiga derrubar o Maduro, né? É mais fácil ele querer sair por conta própria, como ele já andou sinalizando aí, mas não vai ser tão cedo que isso vai acontecer. Isso se ele não conseguir enrolar todo mundo e dar a volta por cima depois, né? Eu não defendo ele, sei que ele acabou criando toda uma eleição aí né, que ninguém consegue acreditar que ele realmente ganhou, né? Mas eu não acho que seria bom para a Venezuela se aquele turminha da extrema direita lá tivesse ganhado também, não, né? Eles iam virar escravo dos Estados Unidos, né? Mas o Madurinho também não consegue, né? Eles usam o Maduro como uma ferramenta de estar travando a Venezuela e colocar todo aquele petróleo como uma reserva paralisado, né, para não ser explorado, do mesmo jeito que eles fazem com Cuba, né? Então não vai para frente, não vai para trás, fica ali tudo paralisado, o povo não consegue ter progresso e quem está pobre continua pobre, cada vez mais pobre, quem está de boa, que tem dinheiro, está de boa, tá sossegado, está nem aí, não vai permitir revolução nenhuma, e o próprio Maduro é um sossegadão e por aí vai, né? Então fica por isso mesmo. Não creio que vai ter nada extraordinário ali, porque uma coisa é certa também, né? Se quiser arrumar encrenca e ficar cutucando demais o pessoal aqui da América do Sul, a gente pode do nada se juntar e fazer como fala, colocar os Estados Unidos numa situação complicada, né? A gente já andou fazendo algumas demonstrações de força aí, só que não é da nossa política realmente comprar briga, nem com os Estados Unidos, nem com a Europa, nem com ninguém, né? Então, principalmente o Brasil, ele tem essa diplomacia de neutralidade, né? Então, e funcionou muito bem. E a gente agora conseguiu dar a volta por cima aí nos tarifaços do Trump. Só que você vê que não existe muita comemoração, nem por parte dos brasileiros, nem ninguém. A gente está muito suave, né? Não existe comemoração também muito forte em relação à prisão do Bolsonaro. Eu mesmo não estou contente com nada disso, não estou contente com nada do que aconteceu com o nosso relacionamento com o Trump, não estou contente com o andamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E tudo demonstra que realmente os democratas vão acabar recuperando o poder e provavelmente em 2028 eu acho que a Câmara vai acabar se tornando a primeira presidente dos Estados Unidos da América, mulher, né? A primeira mulher presidente dos Estados Unidos da América. Eu ainda bato nessa tecla e né? Meu voto aqui pelo correio vai ser para ela, né?
nós brasileiros vamos eleger a Câmara. Então, o que acontece? Só que minha preocupação, né? Eu acho que eu vou até... Já está prolongado demais esse vídeo, eu vou dar uma freada aqui, né? Dei uma arrumada aqui no meu celular e ele está conseguindo gravar uns vídeos maiores aí, mas também não vou prolongar demais não. Talvez eu grave mais vídeos falando sobre essa retrospectiva 2025, porque tem muito mais coisas que eu quero debater, né? Que agora, aproveitar esses dias de folga aí, que a Léo Madeiras entrou em recesso, me deixou parado. Era para mim estar trabalhando que nem um doido para terminar alguns serviços aí, e eu vou ter que esperar até o dia 5, né? Então vamos esperar até o dia 5, gravando vídeos sobre geopolítica e retrospectiva 2026 ou 2025, né? Tô confundindo as coisas aí. E jogando para 2026 o que nós achamos ou queremos que aconteça, né? Que às vezes a melhor previsão, na verdade, é determinar que algo aconteça, então você prevê que ela acontece determinando, né? Sempre, né? Então, eu gostaria de fazer algumas determinações para 2026, né? O oráculo e suas nuances, né? Então, beleza. Mas eu acho que a Câmara tem um caminho aí para ela ir subindo a escadinha, sendo lapidada, preparada para ela ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Mas um grande perigo que dá para prever, já que já andamos debatendo sobre isso, é de que ela corre o risco de se tornar um bode expiatório. No lugar, Trump consiga se safar de ser esse bode expiatório, né? Da desconstrução do Destino Manifesto do Zewa, e a Câmara acaba pegando para si e se tornando esse bode expiatório. Um dos motivos que eles podem finalmente deixar que ela ganhe é exatamente para tornar ela esse bode expiatório. Então eu não quero que isso aconteça. Então vamos ter 3 anos aí para preparar ela para ela ser a salvação e não o bode expiatório. Então esse risco é extraordinário por enquanto. Então vamos ficar esperto aí para estar construindo uma candidatura, ela ser uma candidata perfeita para estar reconstruindo os Estados Unidos e com o resto do mundo, né? Para nós estar tirando proveito disso também, né? Porque você vê que nem a China, nem país nenhum está querendo, né? Os Estados Unidos está criando uma arquitetura dos vazios, né? Está deixando um vazio que ninguém quer preencher. Então, eles mesmos vão acabar preenchendo essa lacuna que eles que o Trump está deixando de propósito, né? Essa desconstrução toda do Trump. Só que os magas, eles não são os mais adequados para estar criando a reconstrução do Destino Manifesto estadunidense, né? Então, só que ao mesmo tempo, se houve essa racha da turma do MAGA versus a turma do América Primeiro, que é, né, encabeçado pela M2G, Marjorie Taylor Greene, né? A Marjorie Taylor Greene, M2G, essa turminha toda aí, ela demonstrou que eles conseguiram tomar para eles a narrativa todinha. E eu vou falar para vocês, esse pessoal aí se torna perigoso, porque é como se fosse uma terceira via, né, cara? Que pode bater no G20 e tomar o poder para eles, tanto dos MAGA como dos democratas. E é uma carta aí que pode crescer muito. E eu falo para vocês, puta, eu fico surpreso, né, cara? Porque realmente é um risco aí. Porque o pessoal, eles começou a se colocar contra o próprio MAGA. O MAGA se rachou em dois polos, né? Aí tem um polo sionista de um lado e tem o polo anti-Israel do outro, né? E esse pessoal aí foi crescendo aí, vamos ver o que eles vão fazer para 2026. Mas, ao mesmo tempo, eles estão lavando as mãos e vão deixar que os democratas tomem de volta as duas casas aí do Congresso, né? Para deixar o Trump um pato manco. Para que, vamos ver,
que esse resto do desgoverno Trump provavelmente vai ser meio, né, um sistema parlamentar, né? Que pessoal do parlamento, das duas casas, que vão começar a ter uma governança mais forte aí, e de repente a gente pode colher uns bons frutos aí do resto do desgoverno Trump. Mas que ele ainda vai continuar com as suas tentativas e erros, da sua jogatina de jogos, teoria dos jogos trumpistas, e ele vai tentar ainda dar umas voltas por cima aí, com certeza vai, né? Mas continuo defendendo que Trump só deve ser retirado do jogo se ele tiver um problema de saúde sério. Caso contrário, vai continuar do começo ao fim. E eu já falei, né, prometi pro amigo Steve Bannon de que vamos passar a mão na cabecinha deles aí depois que terminar o mandato, né? Porque uma das questões que a gente não quer que esteja motivação nenhuma dessa turminha do Bannon é de que eles queiram, né, forçar a barra para tentar um golpe de Estado, né? Então, porque se a gente colocar tanto o Bannon quanto toda a equipe, né, do governo atual, do Trump, e o próprio Trump numa situação de ameaça existencial, esse pessoal vai dar um trabalho danado, né? Então, fica de boa, vamos fazer um acordão aí, né? Um acordão igual que está acontecendo aqui no Brasil, né? Como chama mesmo lá? Né? Dosimetria. Lembrei agora, né? Minha cabeça anda, eu tô sossegado. A dosimetria, que é esse acordão que anda acontecendo aqui no Brasil, diplomático, exageradamente diplomático, né? Do Paulinho da Força lá, foi lá com muita força, ele conseguiu. Eu não sou contra essas paradas não, cara. Eu acho que tem que diminuir as penas lá. Então toda essa filosofia de acordão, de vamos levar na gaita, vamos fazer uma grande máfia aqui, de levar, né, as coisas já, meu chapeuzinho mafioso aqui, ó, de levar, ser extremamente diplomático, né? É uma coisa que eu andei defendendo, e nós contaminamos o Trump com esse sentimento, com esse espírito diplomático. Então, os Estados Unidos todo sossegado, porque a gente não quer guerra, a gente não quer ver os magas se matando entre si, muito menos maga versus a turma dos woke se matando. A gente quer ver paz e amor, né? Muito amor e muita paz. Então a gente defende isso também, que lá nos Estados Unidos no final tudo acaba num oba-oba, um oba-oba maravilhoso, né? Então por aí vai. Não é bem por aí. Então se a turma dos democratas quer aprender a malandragem da coisa, a gente já está jogando o verde para colher Maduro. Vai colher o Maduro? Maduro só cai se for só se madurar no pé, porque não é para derrubar o Madurinho, tá bom? Então tá bom. Eu acho que eu já vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei merda demais por hoje. Vamos dividir em vários. Já tem muita merda que eu quero falar. Depois eu quero entrar um pouco mais num papo mais sobre economia e tal, que eu gostei dessa parada aí, né? Eu agradeço o Trump por ter colocado esse tema em pauta, porque a gente está precisando desconstruir essa cultura da escassez, né? Então vamos falar nos próximos vídeos sobre renda básica universal, vamos falar aí sobre o Best, que é o ministro da Economia lá dos Estados Unidos, lá andou mostrando que ele está querendo colocar uma renda básica universal aí, camuflada como sendo, colocar o povo estadunidense como sócio do governo federal, né? Então é uma forma de colocar, como eu já defendi muitas vezes, que talvez a extrema-direita estadunidense, eles pode ser a ponta da lança, né? Porque esses 3 anos aí, eu acho que eu estou sentindo uma oportunidade maravilhosa aí. Porque, venhamos e convenhamos, a extrema-direita, ela é anarquista, tal, ela se transformou na revolucionária, né? Os papéis se inverteram, e a turma dos democratas, eles são os conservadores da vez, né? Então, a probabilidade de haver mudanças maravilhosas
nesses 3 anos de desgoverno Trump é maior do que depois quando os democratas voltaram ao poder, porque eles vão tentar restabelecer a velha ordem, né? Então vamos ver se a gente consegue colocar na cabeça dos democratas durante esses 3 anos aí, para eles virem com umas certas revoluções progressistas, para estar mudando os Estados Unidos e o mundo para uma situação melhor, né? Vamos fazer uma metafórica estrutura tensionada ao estilo Fuller entre coletivismo e individualismo, e tá entendendo como que esses dois pilares pode construir uma sociedade mais complexa e positiva para todo mundo, né? Porque é uma coisa que eu sempre defendi, essa mistura dessa tese, dessa antítese, para criar uma síntese entre democratas e magas. As duas, o que tem as duas visões tem um lado positivo, e a gente fazer um caldeirãozinho aí e tal, juntar tudo para estar vindo em 2026 e depois em 2028 com uma pegada mais forte, realmente. Porque a gente não quer o mal dos Estados Unidos, né? A gente quer que eles realmente continuem, aproveitar que eles ainda é um modelo a ser seguido, e tá melhorando os Estados Unidos por gravidade, de forma orgânica, tá melhorando todo o resto do mundo, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Mas, volto a dizer, o desgoverno do Trump, ele não é totalmente positivo. Ele é positivo e negativo em muitos aspectos. E o fato dele ter acelerado a nova ordem mundial multipolar é um ponto que a gente vai estar desenvolvendo melhor aí, né, ao longo desses 3 anos aí até 2028. Vamos ver que coisa vai acontecer. E pelo que eu percebi nas nuances aí, os democratas também já estão percebendo que há vantagens nessa nova ordem mundial multipolar, né? Então eles também não vão bater de frente com isso daí, não vão tentar criar uma terceira guerra mundial para tentar recuperar a hegemonia mundial, hegemonia como que é? Unipolar estadunidense. Eu acho que ninguém mais quer isso daí, porque é um modelo de governança que não estava mais funcionando, né? Agora vamos partir para uma governança mais descentralizada e mais democrática dentro das nações, mesmo que entre essas nações há ditaduras, né? Mas ditaduras como a China são extremamente democráticas, e eu acho que a Rússia anda também abaixando um pouco a bola. Eu acho que o Putin vai acabar entrando também no oba, se ele quiser se manter no poder e se ele quiser continuar vivo por algum tempo aí, né? Vamos ver. É isso aí, meus queridos da comunidade. Agora é comunidade, hein? Comunidade Marcenaria Brasil, né? Nossa comunidade está agora internacional, mano. Nós é fogo na bomba. É isso aí. Falou pra vocês, até mais. Tchau, tchau.